Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Alessandra, eu moro no litoral norte de São Paulo. Se você ainda não conhece este canal aqui é o Litoral Norte 360. Há pouco tempo a gente tá com esse nome, antes a gente se chamava Desacomodando, e eu decidi trocar o nome, deixar ele mais adequado ao conteúdo do canal. Então já se inscreve, já deixa seu like. E vamos pro vídeo de hoje, que o vídeo de hoje tá bem interessante, porque eu vou contar algumas coisas aqui pra vocês em relação a morar de aluguel no litoral, em relação a comprar uma casa aqui no litoral e também em relação a essa questão de negociação de imóveis, como que isso é feito e também dando algumas dicas pra vocês pra ajudar aí. Tem muita gente que vem aqui nos comentários e pergunta pra mim: Ale, será que trocam a casa que eu tenho no interior, uma chácara? Ale, como é que será que faz pra comprar tal coisa? Qual que é a faixa de valores de imóveis, de terreno? Ale, tem algum projeto social, enfim. Então, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E vamos que vamos. Pessoal, compartilha os vídeos, assista, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Isso ajuda demais o nosso canal. Se vocês não comentam, não compartilham, não deixa like, basicamente meu trabalho é em vão. Então, ajudem aí, estejam sempre compartilhando aí o canal pra gente poder crescer. E aí, se vamos lá. Já conhece os nossos parceiros? Os links estão aqui na descrição. Já sigam eles lá nas redes sociais. Também tem o site deles aqui. Este vídeo eu vou partir de uma pergunta que me fizeram e eu acho que é talvez a pergunta aí que muita gente também tenha para fazer para si mesmo, talvez seja uma coisa que esteja todo mundo sentindo isso. E, gente, sim, é muito chato morar de aluguel. Tem seus benefícios, tem, mas no geral, assim, cara, como é chato, né? A gente tem que ficar mudando com frequência, a gente tem que ficar mudando de local, principalmente quando a gente tem criança pequena. É uma trabalheira fazer isso, e às vezes outras coisas no caminho, né, em relação a negociações também, acaba cansando a gente um pouco, né? Já fazem, acho que uns 7 anos, mais ou menos, da minha vida que morei de aluguel. Antes disso, eu nunca tinha morado, né, de aluguel. E tem muita gente que também tá passando por esse processo de sair, às vezes, da casa da mãe, da casa de um parente que mora sem ter que pagar nada, ou até deixando a própria casa, vindo morar no litoral, e aí tem que alugar uma casa, às vezes não tá afim também de comprar logo de cara. A pessoa quer testar, ver se tá tudo certo, ela gosta da cidade, e depois, quem sabe, comprar no futuro. Ou prefere alugar a casa que deixou lá em São Paulo, deixou no interior, deixou em Minas Gerais. Vem gente do Brasil inteiro, gente, procurando esse canal. E às vezes chega aqui e tem que alugar, né, também. E acaba encontrando esses probleminhas de alugar casas, tá? E no litoral tem alguns problemas específicos que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E vou dar algumas dicas que eu acho que vai ajudar o pessoal que tá buscando fazer o investimento também aqui na região, pessoas que também estão querendo comprar para alugar as casas, quem tá chegando agora e tá precisando de uma casa. Enfim, eu acho que vai ajudar todo mundo. Primeira coisa, gente, que eu acho muito difícil em relação a morar de aluguel no litoral são as qualidades das casas. Sim, infelizmente, são casas que o pessoal deixa aí de veraneio, às vezes deixa por muitos anos vazia, às vezes mora longe, não dá a devida manutenção, porque é caro pagar um caseiro, pagar alguém para fazer isso, e não consegue vir até a cidade para fazer. Então, às vezes as casas são cheias de umidade, porque aqui é um lugar muito úmido. Então, as casas têm que ser preparadas para isso e não são. Então, você acaba encontrando casas assim que podiam ser muito boas, mas estão meio destruídas pela umidade, e isso é muito comum de encontrar no litoral. Tanto se você vai comprar ou se você vai alugar. Ah, Ale, mas dá pra resolver, dá pra ajeitar? Dá, obviamente, né? Se você quiser arrumar, você consegue arrumar esses problemas ou minimizar eles ao mínimo, né, possível. Mas é uma coisa que, infelizmente, em várias regiões, acredito, aconteça isso. Então, por exemplo, se você mora, sei lá, um país muito frio, a casa tem que ter aquecimento, a casa tem que estar preparada para isso.
não pode ser uma casa qualquer pra você morar nesse lugar, porque senão sua família e você vai passar frio, vocês vão morrer de frio no inverno. E às vezes eu vejo que, por exemplo, no Brasil a gente tem o costume de não pensar nessas questões climáticas também. E às vezes constrói a casa sem pensar nisso. E sem pensar na estrutura, no que precisa, né? Então, enfim, umidade é um problema das casas do litoral. Então é uma coisa que você vai ver de cara, assim, quando vocês visitarem as casas. Principalmente se for uma casa que não pega sol diretamente o tempo todo. Então, tem que ficar de olho nisso e ver e avaliar se você vai conseguir resolver esse problema ou se não, se esse problema não vai ter como ser resolvido. Então, é sempre bom ficar de olho aí nessa questão. Outro problema que todo mundo sabe, pra quem tá procurando aluguel ou até pra comprar também, essas duas coisas que eu tô falando, gente, é tanto pra quem aluga, pra quem compra, tá? É a questão dos valores. Sim, os valores são muito altos, aumentaram bastante nos últimos anos, tanto de aluguel quanto para compra. As casas estão com valores assim que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E sim, gente, principalmente devido à pandemia, isso tá acontecendo. Então, se você vai comprar uma casa no litoral para você investir no sentido de, eu vou comprar a casa e vou alugar para temporada, ou eu vou alugar definitivo e vou ter uma casa como investimento, eu acho que vale a pena, mesmo você pagando um pouco a mais, porque ali vai te dar um retorno financeiro, né? É como se fosse um investimento mesmo que você tá fazendo. Para morar, gente, também compensa se você tiver como financiar e o valor ficar igual ao valor de um aluguel, eu acho que compensa sim financiar. Ou se você vai alugar, né, também, se for um aluguel razoável, né? Porque o litoral é uma região muito boa, então é uma região que vale a pena investimento, né? Mas você tem que procurar, você tem que identificar os lugares que são melhores, né? Se a casa tá boa, se tem escritura, se não tem. E muitas casas aqui, gente, não tem escritura, é tudo contrato. Isso dificulta bastante a vida de quem quer financiar. Então, é um probleminha essa questão no litoral inteiro. Então, não importa a cidade, tem esse probleminha em relação a escritura definitiva, a maioria das casas não tem, você tem que regularizar o terreno, ou nem dá para fazer isso, você vai ter que só comprar como um contrato de compra e venda, de posse e tal. Então, é uma das coisas também que às vezes pode complicar, né, em relação à compra de uma casa, por exemplo, aqui no litoral. E Ale, tá, ok, já passou o cenário pra gente. São transações complicadas, tanto para alugar quanto para comprar, para vender, que não é algo tão simples. Não, gente, não é. Eu acho que isso já não é simples, seja aqui, seja em qualquer lugar, gente. Não é simples você conseguir fazer esse processo de você comprar algo, vender algo, alugar, tudo demanda uma certa, né, maturidade, né, em relação a isso. E tem muita gente que não tá acostumado, sabe? Nunca pagou aluguel e fica muito inseguro. Tem gente que nunca comprou uma casa, vai comprar a primeira casa, né? Quer comprar aqui no litoral e fica também muito inseguro de fazer um mau negócio, de comprar errado. Então, a primeira dica que eu dou, gente, principalmente para quem vai comprar um imóvel, um terreno, uma casa, seja lá qual for, advogado, tá? Eu sei que muita gente não gosta, acha que vai cobrar caro, acha que não vale a pena, mas eu acho que vale totalmente a pena. Então, se você tiver a possibilidade de ter um advogado, é maravilhoso. Então, tô interessado numa casa, a pessoa me mandou o contrato, mas eu não sei se o contrato tá certo, se tá tudo certinho, se tem, qual que é os documentos que a pessoa tem em relação à casa, se não é golpe, se não é isso, não é aquilo. Advogado com certeza vai te ajudar a identificar se tem algum problema nesse contrato, qual que é a casa, provavelmente você vai ter que vir ver também o terreno, a casa, enfim. Mas ter um advogado te assessorando é outro nível, tá? Então, se você for comprar qualquer coisa no litoral, gente, não vai comprando assim sem ter um certo conhecimento ou uma certa assessoria de quem tem. Então, com certeza, por exemplo, se eu um dia fosse comprar algo no litoral, com certeza eu ia acionar alguns amigos que conhecemos, ia pagar por isso, porque é um investimento que vale a pena. E depois também você vai ter que pagar documentos da casa, tem que ver a questão de imposto e tudo mais, e alguém que sabe ver tudo isso pra você é maravilhoso, porque aí você não vai acabar fazendo um mau negócio, né? Em relação ao aluguel, gente,
Também é bom se você tiver alguém para consultar, né? Um amigo, um advogado, ou alguém que saiba em relação às leis de aluguel, se você não souber, para te assessorar nessa questão. Uma das nossas apoiadoras, por exemplo, ela ficou muito em dúvida em relação ao fechamento de um contrato que ela estava fazendo de aluguel. E a principal dúvida dela era, parece bobo, né, gente? Mas não é uma coisa que a gente não entende como é que faz. Veio com uma dúvida pra mim, assim. Lê, eu achei uma casa, eu fui ver a casa, ok. Agora nós temos que fechar o contrato. Parece-me que tá tudo ok dentro do contrato. Mas em relação ao calção, o que que eu faço? Eu mando o calção, eu assino o contrato e mando o calção, eu só mando o calção quando a pessoa assinar e me entregar a chave. Como é que eu faço esse processo? É uma coisa bem prática, né? Não é uma coisa burocrática, não é uma coisa só escrita, né? Então, ela perguntou na maior sinceridade pra mim, eu não sei, eu fico em dúvida, tenho medo de dar o dinheiro e a pessoa sumir com a chave, sumir, sei lá, não aparecer mais e eu ficar sem o meu dinheiro. Aí é uma coisa que eu falo pra todo mundo aqui, gente. O dinheiro da gente, o dinheiro que vocês têm guardado, o dinheiro que vocês têm para pagar a calção, é um dinheiro que é dinheiro, vale muito mais do que às vezes a situação em si. E a pessoa, ela tem os documentos da casa dela, ela tem tudo da casa dela, e ela não vai sair tão perdendo assim em relação a isso, né? Então, por exemplo, se você não der o dinheiro para ela, ela pode cancelar o contrato, né? E a casa dela continua lá com ela, mas você não tá na casa. Então, agora se você dá o dinheiro pra pessoa e a pessoa some, e você bate lá na casa, não tem ninguém, e aí faz o quê, né? Aí é o complicado. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com relação a isso. Então, de praxe, gente, seja pra comprar, seja pra alugar, seja qualquer coisa na vida de vocês, o dinheiro nunca é antes, o dinheiro é depois. Primeiro ambas as partes assinam esses contratos. Todo mundo assinou o contrato, seja de compra e venda, seja de aluguel. Todo mundo assinou? Assinou. Ok. Então todo mundo assina, todo assinado, pega a chave e aí você paga o calção. Né? O dinheiro é por último. Então é assim que se faz. É igual quando você vai comprar um carro. Você vai lá, você vê o carro, você gosta do carro, você vai no cartório, né? O cara faz o documento lá, ele assina, você assina e aí você transfere o dinheiro. Não dá pra você fazer isso antes, porque a pessoa pode dizer, não, eu não vou te passar hoje, mas eu posso te passar amanhã, porque não sei o que, inventar uma desculpa, sumir no mundo e já era teu dinheirinho, né? Então tomem cuidado com essas transações. Eu acho que a pergunta dela foi super válida e graças a Deus deu tudo certo. E ela conseguiu a casa que ela tava precisando. E esse tipo, gente, de comunicação a gente faz dentro do Apoia-se. Então, se você tá procurando casa para comprar, vender ou qualquer coisa em relação ao eleitoral, apoia o canal. É R$ 10 mensais, praticamente em nada, gente, perto do que a gente oferece lá, perto das pessoas que estão naquele grupo, um ajudando o outro, um indicando o outro. Então, se você tem interesse nisso, é só você acessar o link aqui e assinar aí o Apoia-se, tá? Mas voltando ao assunto, então é uma das coisas, assim, que tem que tomar cuidado no litoral. Aqui é engraçado, assim, isso é uma sensação que eu tenho, que aqui é tudo muito, como é que fala? Tudo muito estranho. É como se as pessoas não fossem daqui, mas elas são daqui. É muito complicado. As pessoas somem de um jeito, gente, que você não encontra nunca mais. Então tomem cuidado. Outra coisa que me perguntam sempre, e é uma coisa que aí fica claro, acho que nesse vídeo aqui pra vocês, e até pra quem tá querendo também saber sobre esse assunto, o pessoal fala assim, Ale, por que você não financia uma casa, né? Às vezes com o custo que você paga de aluguel, você conseguiria pagar uma parcela de casa, né? Por que você não financia uma casa? Gente, financiar não é tão simples assim. Tem algumas regras que você tem que seguir e algumas regras que o banco não vai autorizar você financiar nada. É complicado. Então, por exemplo, uma das questões é que a casa tem que ter escritura definitiva, tem que estar tudo bonitinho. A documentação da casa tem que dar autorização para um financiamento. E a documentação da casa não tá ok, já não pode financiar, você não vai conseguir financiar, você vai conseguir comprando à vista. O que, gente, convenhamos, é uma coisa muito difícil hoje
para um brasileiro comum que trabalha, que tem família, que tem os gastos do dia a dia. E mesmo economizando, é muito difícil você juntar um dinheiro assim tão grande para comprar uma casa. Demora anos, não é tão simples assim, né? A não ser que a pessoa ganhe muito, mas muito, muito mesmo. Se não, você vai demorar anos e anos para conseguir comprar um terreno, anos e anos para construir alguma coisa. E é assim que é a vida de uma pessoa normal, simples, que tem seu salário, que faz o que pode, que economiza no que pode. E é assim. Então, é muito complicado achar casas aqui no litoral que aceitem financiamento. Esse é um ponto. E quando você encontra o financiamento, a tua renda, aí você tem que ter uma boa entrada para você conseguir financiar. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar uma casa de 300 mil reais. Se a tua renda mensal for, e ó, não precisa ser muito alta a tua renda, não, vamos lá. Para alguns talvez você fale, é muito alto. Não. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais por mês. Essa é a sua renda, 5 mil. E você queira comprar uma casa de 300 mil, o que é um valor razoável, um padrão, né, de casa razoável que você encontra com escritura, tudo bonitinho para poder financiar. Aí vamos supor que você vai comprar essa casa. Você, de acordo com a sua renda, você só pode pagar uma parcela de R$ 1.500, que é o quê? Que é uma parcela que é 30% do seu salário. Para você pagar essa parcela, você vai ter que pagar pelo menos aí nessa casa 150 mil de entrada, financiar os outros 150 mil e pagar uma parcela de R$ 1.500 por mês. É mais ou menos essa média aí do que você vai ter que fazer para conseguir uma casa. Então, não é tão simples assim financiar, tem várias questões envolvidas. Não é só o valor de entrada, tem o valor de entrada, tem a sua renda que tem que ser compatível, tem que achar a casa que é compatível, que no litoral, sinceramente, gente, é bem difícil e complicado. Então, é esse o cenário que tem em relação ao litoral, tá? Ele consegue achar? Consegue. Se você tem o valor de entrada, se a sua renda dá, obviamente que bora, né? Mas não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que pode. Muita gente chega aqui, assim, alugando casas super baratas, no mínimo mesmo, tipo 600 reais, 800 reais por mês, gente, só pra poder mudar, sobreviver e dar um jeito na vida. Então não é tão simples assim. Então, essa pergunta que o pessoal fala, Lê, por que você não financia? Porque não tem como financiar, gente. A nossa renda hoje, que eu e meu esposo ganha, não paga, eles não aceitam para pagar uma parcela de uma casa. Sem contar que a gente teria que dar uma boa entrada, coisa que nós também não temos. Então, é complicado, você vai ter que juntar uma entrada enorme, sabe? Então, dependendo do valor de entrada que você tem que dar, é mais fácil você comprar um terreno, juntar o valor de um terreno mais simples, pequeno, às vezes numa região mais distante, e depois você ir construindo, sei lá, põe aquelas casas pré-moldadas, e com certeza é uma opção muito melhor do que você às vezes financiar, porque às vezes você não é aprovado dentro das condições que o banco te oferece, né? E às vezes a pessoa paga por mês 3 mil reais de aluguel. Só que como ela não consegue comprovar, às vezes, a renda, ela não consegue fazer o financiamento, mesmo tendo o poder financeiro de pagar, por exemplo, esse valor de parcela. Então, tudo isso é meio complicado e burocrático, não é tão simples assim, né, gente? Então, só para ajudar aí o pessoal que fica com dúvida. Outra questão que o pessoal sempre pergunta aqui no canal, e a gente sempre tá falando sobre isso, é em relação a golpes. Em relação a golpes para casas de temporada. Gente, não fique pegando coisas aleatórias no Facebook. Com certeza você tem a enorme chance de cair num golpe. Sempre peça indicações para as pessoas que já visitaram a região. Pede lá no Instagram, que sempre eu passo também, sempre que possível. Olhem pelo Airbnb, olhem pelo e-book, olhem pelo Booking, olhem pelo aluguel temporada, olhem por sites que vocês vão conseguir ter confiança e até cancelar, às vezes, pelo site. Você não tem o risco que você vai correr para alugar, por exemplo, vai ser muito mais tranquilo do que você pegar o negócio no Facebook jogado, tá? Aluguel definitivo é diferente, você vai achar lá, às vezes a gente põe nos grupos do Facebook, né? Então você vai achar lá, você vai até a casa,
Você vai estar fazendo uma transição de cidade, é outra coisa. Agora, quando tem aluguéis de temporada, é meio complicado, porque você não vai vir aqui conhecer a casa antes de alugar, né? Você vai querer alugar à distância. E aí nessa, dá R$ 200 para segurar a casa. O que é normal de uma casa de temporada. Só que nessa você acaba perdendo seu dinheiro. E outra coisa é, aluguel definitivo, não existe essa história de me dar dinheiro para segurar a casa. Não existe. A casa, você só vai dar algum dinheiro a hora que você fechar contrato e assinar contrato. A pessoa assinou o contrato, te deu a chave, aí você vai pagar o calção. Não existe essa história de, me dá o dinheiro para reservar a casa. Não existe, gente. Isso é golpe, isso tá totalmente errado e você vai perder seu dinheiro. Então não tenha pressa em relação a isso. O pessoal às vezes fica ansioso porque achou uma casa para alugar, para comprar, vai comprando, vai alugando sem nenhum tipo de conhecimento e perde o dinheiro. E por fim, para finalizar esse vídeo dando dicas aí pro pessoal, gente, o pessoal pergunta muito para mim em relação à questão de moradia solidária, daquelas coisas que o pessoal, né, CDHU, aquelas casas, Casa Verde e Amarela, loteamento popular, enfim, falam muito sobre isso. Mas, gente, aqui é muito raro ter qualquer coisa desse tipo. Às vezes aparece, às vezes tem, mas é raro, tá? Aqui as regiões não são muito propícias a grandes loteamentos. Aqui, na verdade, tem muitas proteções ambientais, muitas proteções que não fazem esse tipo de negócio, esse tipo de loteamento. Em Ilhabela, recentemente, apareceu uma notícia que eles estavam regularizando, mas eram de famílias que já moravam lá naquela região, eles estavam só regularizando, construindo casas populares para pôr essas famílias já cadastradas, que já moram na ilha, por exemplo. Então, não tem coisa assim você de fora comprar. Assim, eu nunca vi, muito difícil de acontecer. Claro que já eu conheço algumas pessoas que compraram pelo Minha Casa Minha Vida e tal, mas não é uma coisa assim recorrente, que sempre tem e sempre aparece aqui no litoral, não, tá? Então, o que é que eu posso indicar para a pessoa é compre um terreno simples, que tenha pelo menos, né, a documentação ali que você consiga garantir que é teu e tal. E vai construindo, ou põe uma casinha pré-moldada, ou deixa do jeito que você achar melhor, constrói uma edícula. Eu acho que esse é o caminho mais barato, é o caminho mais econômico de você ter alguma coisa no litoral. Ou se você tem um valor à vista, vender um outro imóvel, quer comprar um outro imóvel, aí sim, também acho que vale a pena, vale super a pena. E que você pode usar a casa como um negócio, né, de alguma forma. Então, isso com certeza é super válido e funciona. Mas essa questão de casa popular, gente, é muito complicado por aqui. Eu nunca vi, não, assim, em relação a Minha Casa Minha Vida, essas coisas assim. Então, tá respondido, acho que as principais perguntas em relação a isso. E as dicas que eu dou, gente, aqui é sempre pra ajudar vocês, pra dar alguma orientação. O pessoal tá querendo saber em relação a isso, a financiamento e tal. E fica perguntando, né, se dá financiamento às casas daqui ou não. Então tá respondido aí pra vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais assim informativo, mais focado em quem quer comprar coisa aqui, quem quer vender, quem tá querendo alugar, morar aqui, né? Então eu espero que tenha ajudado. E é isso, e um beijo e tchau. E o bailarinho do mar no final pra vocês.